Tarde. Cumprimento a todos e quero agradecer muito a comissão organizadora desse evento, mesmo porque eu já faço parte da comissão P2R2 e tratar desse tema em específico, para mim é importante porque a gente vivencia isso no dia a dia, pois eu trabalho no Departamento de Agronomia, Departamento de Solo e Engenharia Rural, e as experiências que a gente tem vivido com relação a esse tema fez com que a gente também fizesse essa provocação com relação ao tema de resíduos sólidos. É muito importante que a gente fica bastante feliz de tratar esse tema de resíduos sólidos, porque a gente vem acompanhando a questão do Estado quanto a tratar dos resíduos, e às vezes parece que o resíduo sólido ainda não ganhou a importância que deve, né? E mesmo em muitos estados ainda não ganhou. E aí, agregar esse tema ao tema emergência ambiental, ela é pertinente. Então, o que eu estou trazendo para vocês tratar um pouco da técnica do tratamento de resíduos na atividade suinícola, mesmo porque o Estado, por ser agrícola e agregado à agricultura, tem a agroindústria, né? E, logicamente, que a gente tem que tratar esse tema com determinado cuidado. E aí a gente traz um cenário da evolução da suinocultura em Mato Grosso. Esses dados do INDEA, Acrismate e IBGE, que a gente percebe de que aqui em 2017, por mais que não tenha acabado o ano, mas já a gente vê a escala evolutiva dessa atividade no Estado. Então, até o momento, conta-se com 21 milhões, quase 21 milhões e 800 mil cabeças, né, de animais. E a distribuição da suinocultura está na sua maior abrangência, né? A gente vê que está espalhado por todo o Estado, concentrando, né, aqui no Médio Norte essa atividade. E aí, então, a gente passa a perceber de que a distribuição da suinocultura, dada a evolução, a gente vê que alguns municípios concentram populações de animais. Logicamente, o perfil dessas criações é um perfil industrial, né? Então, a gente vê que as concentrações dessas criações em Itapurá, dentro dessa distribuição, concentram uma grande parte de matrizes. E aí, colocando como exemplo, se no Médio Norte, né, 40% do rebanho de suínos se concentra aí, né? Então, imaginar não, isso é um dado estatístico do IBGE, que 1.200 milhões de cabeças estão concentrados lá. E a partir dessa bibliografia do Oliveira 2004, partindo do princípio que os animais se alimentam constantemente, então, a geração de resíduo por dia, por cabeça, é de 7 litros de dejeto, né? E aí a gente vê, fazendo as contas a partir desse volume gerado, com esses milhões de cabeças aqui, só nessa região gera-se quase 2 milhões e 600 mil litros metros cúbicos, aliás, por ano de dejeto. Bom, então, quando a ênfase é o resíduo, né, então a gente fica preocupado com esse resíduo, haja vista que a atividade está distribuída numa paisagem, né, ela se concentra numa região de ocupação agrícola,
E dando ênfase para essa atividade, a gente vê que são gerados dejetos, e que esses dejetos, então, têm mau cheiro, tem alguns, entre aspas, contaminantes, né? A contaminação só é chegada a partir do momento em que, de fato, as coisas são pontuais. E, nesse aspecto, o meio ambiente tem que ser olhado, porque o dejeto não é só o mau cheiro. Geralmente, esses dejetos, eles são fonte de matéria orgânica. Tem uma carga orgânica grande. E, ao mesmo tempo, nessa carga orgânica, tem muitos elementos químicos, tendo em vista que o animal come dia e noite, né? E defeca, urina dia e noite. E, muitas vezes, nesse material despejado no ambiente, vai causar problema. Além disso, nós vamos ter alguns gases de efeito estufa que estão contemplados nesses resíduos. Bom, quando a gente fala dessa ênfase na suinocultura, a gente tem dois viés, que quando o dejeto ele é tratado como resíduo, o viés é do Ministério do Meio Ambiente. Depois, quando a gente pensa em utilizá-lo de uma forma conveniente para ser um fertilizante, aí o mote é do Ministério da Agricultura. E, por outro lado, quando a gente fala de ambiente e dos elementos contidos nesses dejetos que vão ser dispostos, né, os dejetos sendo dispostos no solo, como fertilizante, vem a questão de saúde. Aí o Ministério da Saúde. Então, as coisas, quando a gente enxerga como problema, muitas vezes, é porque, né, a gente percebe que esse dejeto tem uma origem, né? Eles são originados num lugar. E aí vai depender do tipo de criação, da característica da alimentação do animal, porque a gente sabe que tem vários tipos de criação, né? E, além do mais, a partir desse dejeto que é gerado, que quantidade é gerada e qual que é a capacidade da propriedade em armazenar esse dejeto, né? Lembrando que, dentro da legislação, essa capacidade de armazenamento tem um tempo. E, quando esse tempo expira, ele tem que ser destinado em algum lugar, né? E aí entra uma questão que é: como que eu vou dar destinação? Se a finalidade for de uma adubação, né, o grande problema é, se eu gero muito resíduo, eu tenho que ter uma aplicação sistemática, da destinação sistemática, num determinado espaço do ambiente, que seria o solo, né? E aí, uma das coisas que a gente olha quando essa destinação tem que ser dada, qual que é o melhor parâmetro para definir a quantidade? Bom, eu não vou entrar no mote da agricultura, porque é outra história, né? Então, como a gente vai tratar, no caso de como fazer a melhor forma de diminuir esses problemas, a gente, então, reporta aqui o tipo de sistemas de criação da suinocultura. Antigamente, né, as pequenas propriedades, elas criavam os animais soltos, né? Ainda existem criações assim, né? E aí, a distribuição do dejeto era no campo, né, espalhado. Porém, quando a escala ganha, né, a escala massiva ou industrializada, a coisa começa a concentrar, né? E aí o problema começa a acontecer. Então, existe aqui criações ao ar livre, em cama sobreposta e em sistema intensivo.
A diferença dessa cama sobreposta para o intensivo é justamente como que o resíduo, o dejeto desses animais são captados, são colhidos. Na forma da cama sobreposta, o animal faz-se uma cama de maravilha, né, principalmente, que é a serragem, ou casca de arroz, faz-se a cama e o animal defeca e urina o tempo todo. E, além do mais, a água que ele bebe e também a própria ração que ele come, que acaba por ficar ali acumulado. Nesse tipo de sistema intensivo, que a grande maioria das nossas atividades suinícolas no Mato Grosso tem, é de criação em baias, né? Em que as granjas, na verdade, concentram os animais. Aí tem uma questão de sanidade, sanitário. Porque se quando cria assim, é melhor para eles, do ponto de vista de conforto, porém, tem alguns problemas de emissão de gases que prejudicam o animal. A respiração dele fica prejudicada. E, nesse sentido, nessas criações maiores, há uma demanda por manter as baias limpas. Então, há um uso sistemático de água para lavar. Isso faz com que esse dejeto acaba por aumentar o volume, por conta desse volume de água para limpar as baias. Bom, o que a gente percebe, aqui eu trouxe uma tabela em que mostra a composição química do dejeto de suínos, isso são dados da Embrapa Aves e Suínos lá de Concórdia, em que a gente vê que o dejeto tem uma alta quantidade de demanda química de oxigênio, ou seja, há uma exigência de oxigênio muito grande para que esse resíduo seja degradado biologicamente. Então, a carga orgânica que a gente chama, vocês veem que na média que é 25 mil miligramas de DQO, e às vezes o permitido é muito baixo, né? Então, quer dizer, a quantidade de demanda de oxigênio significa, se eu despejasse esse dejeto no curso d'água, todo o oxigênio contido nessa água seria consumido pelos micro-organismos que iam degradar esse resíduo, para poder, então, esse resíduo estar em quantidades ideais. E aí, qual que é o problema disso, da demanda de oxigênio? É mortandade, principalmente de peixe, que precisa de oxigênio no nível tolerável. Então, quando a gente tem uma alta DQO, isso significa que eu tenho que baixar essa DQO no nível considerado tolerável. E aí vem os sólidos totais, voláteis, né, fixos, e aí vem aqui, 3 elementos químicos muito importantes e muito altos nesse dejeto. Nitrogênio, né, e fósforo, principalmente. O potássio não é um poluente. O potássio é um elemento que causa salinidade, né? Mas muda as características do ambiente quando ele está em alta concentração. Então, quando a gente percebe que se esse dejeto é uma forma de ser destinado como fertilizante, in natura, se ele fosse aplicado, ele estaria também veiculando altos teores de nitrogênio e fósforo. Bom, vocês dentro da especialidade, né, quem trabalha com meio ambiente ou agricultura, principalmente, sabe que todos os elementos químicos têm um ciclo, assim como nós temos um ciclo, né? O fósforo passa por ciclos variados, o nitrogênio muito mais. Então, quando a gente trata desses 2 elementos que estão no dejeto, o grande problema é que eles estão diluídos em todos esses resíduos em que o animal consome, né? Fazem concentrar. Aí, dependendo, né, da forma como concentra, então vocês veem que aí o problema é a diluição, né? E aí
quantidade de volume gerado é grande. E aí, olha só, se nós temos os tipos de granja com ciclo completo, ou seja, desde a maternidade, né, do leitão e engorda até o final de abate, olha só a quantidade de diluição, né, em volumes gerados na granja. Né? Se for uma unidade só de produção de leitões, né, então a gente chega até 120 litros por matriz. Então, isso aqui, dentro do nível de muita diluição, né, então isso faz com que a gente se preocupe. Bom, esse dado aqui é um dado que a gente, ao desenvolver 2 anos de experimento em Lucas do Rio Verde, na Fundação, com o dejeto de uma granja associada à BRF, nós coletamos durante 1 ano, né, dejetos para aplicar em forrageira, para a gente testar, de fato, o quanto que a forrageira ela consegue absorver e extrair esses nutrientes aplicados no dejeto. Isso por quê? Porque os produtores, quando têm essa destinação do efluente, nas pastagens, ou na soja, ou no milho, a coisa não é controlada assim, não. Né? Eles jogam o volume a esmo. Não tem um controle de quantos metros cúbicos está jogando. E mesmo porque, quando eles aplicam, é em autopropelido. E aí, quando ele aplica em autopropelido, há uma desuniformidade na aplicação por conta do próprio lançamento do volume. Então, muitas vezes, concentra num ponto e já dilui muito no ponto mais distante. Então, olha só o efeito da diluição quando eu falo para vocês do volume. Há tempos, né, em alguns períodos, a concentração de nitrogênio acaba sendo alto, né, e aí, em novembro, cai. Fósforo, olha aqui, em agosto, 36 miligramas de fósforo. Né? E assim outros elementos acabam por concentrar nesse dejeto. Então, esses elementos químicos, na verdade, são nutrientes. Né? Eles são usados como nutrientes para as plantas. Porém, se a aplicação sistemática e continuada, né, independente do período acontecer, pode acabar por acumular. E aí nós também trazemos, em termos de média diária de esterco, que está em quilo, esterco mais urina também em quilo, dejeto, né, em líquido, olha só, por categoria de suínos, quantos quilos de esterco, né, ou quantos litros de urina e esterco é gerado. Olha só, para uma categoria de animal de 25 a 100 quilos, gera 2,3 quilos de esterco, 4,9 quilos de esterco mais urina, e o dejeto líquido é 7. E aí a fêmea em lactação, que precisa se alimentar mais, né? Então, olha só o volume de dejeto líquido gerado. Né? Então, o que a gente percebe é que, quando nós remetemos a esses resíduos, o potencial de ser um poluente. E atrelado a esse potencial, também, nós temos que ver a questão da emissão dos gases de efeito estufa. Né? Aí entra uma questão, que são esses 2 termos, escoamento superficial e percolação, que são termos técnicos, porém mais de fácil compreensão, porque tem alguns elementos que se instalam, que estabelecem no solo, que não tem baixa mobilidade. Os metais, né, metal pesado, ou metais, cálcio também é um metal, potássio é um metal, eles são pouco móveis. Então, a tendência deles é ficar mais concentrado ali na região dos 10 centímetros, 20 centímetros do solo. E tem elementos que descem, que caminham com a água. Né? Então, quando a gente chama essa probabilidade de poluição, a gente vê que dentro desses dejetos, nós vamos encontrar coliformes fecais, nós vamos encontrar o fósforo, o nitrogênio, o cobre e o zinco,
E aqui, essa aqui é um nível de tolerância de nutrientes que estão contidos para lançamento de efluente de suíno no curso d'água, que aqui é a Fundação Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Então, e essa aqui não é uma regra que foge da nossa, não, porque isso aqui é uma tabela que a resolução CONAMA estabelece para dar limite de aplicação na concentração de efluente. Olha só, o que é tolerável achar de fósforo na água, né, no efluente para ser aplicado? 1 miligrama. Nitrogênio, 10 miligramas. Cobre, meio, e zinco, 1. Por que esses 4 elementos no dejeto é preocupante? Primeiro, né, que nitrogênio e fósforo, eles fazem parte, naturalmente, da ração, em todo o processo de criação. Né, porque nitrogênio, ele forma a proteína. Então, às vezes, o animal ele come proteína de várias formas. Né? O fósforo é para crescimento. Cobre e zinco são 2 elementos muito usados principalmente para os leitões quando estão em crescimento, para evitar diarreia, mortandade. Então, cobre e zinco ele é bem carregado na alimentação. Então, o dejeto vai concentrar esses elementos. E então a gente vai dizer, por que a gente, quando fala de qualidade ambiental, com uso de resíduo, é reportar a fósforo e nitrogênio? Né? Então a gente vê que o fósforo é um elemento químico que, no contexto do solo, né, ele tem uma dinâmica de acontecer. O fósforo ele está na forma orgânica, na matéria orgânica do dejeto. E ele, para ser absorvido pela planta, ele precisa ser mineralizado. Então, os micro-organismos que estão no solo precisam mineralizar esse fósforo na forma orgânica para transformar em fósforo inorgânico e disponibilizar o elemento na água para a planta absorver. Bom, qual que é o problema dele no ambiente? A questão é que o fósforo ele se concentra. Ele se concentra muitas vezes no próprio solo, porque grande parte dos nossos solos tropicais, são pobres em fósforo. Então, ele vai concentrar. E se a sistematizada aplicação desse fósforo na forma orgânica, via dejeto, acontece, e os micro-organismos, que são os grandes consumidores desse fósforo, eles vão ter a sua atividade acelerada pelo um processo desse fornecimento dessa matéria orgânica. Então, logicamente, a mineralização vai acontecer e ele vai, então, estar na água. E o nitrogênio? O nitrogênio ele é um elemento muito variável no ambiente. Então, ele pode estar na forma de gases, ele entra na forma de gás, né? Ele pode estar na forma orgânica no dejeto, e aí ele se transforma em forma mineral por conta também dos micro-organismos, que muda o nitrogênio orgânico para nitrogênio mineral na forma de amida, de amônia, de amônio, de nitrato. Né? Então, essa dinâmica do nitrogênio, esses processos, todos eles são variados em função da atividade biológica do solo. E se não estiver na condição de a planta absorver, ele se transforma em um gás, óxido nitroso, que é um dos gases do efeito estufa, né? Ele vai para a atmosfera. Né? Então, quando a gente chama também a atenção dos gases estufa, é justamente porque o MAPA, o Ministério da Agricultura, que foi o órgão que hoje norteia o plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono. Então, nós temos, né, uma grande preocupação, um dos motes da agricultura de baixo carbono é a suinocultura a partir do estabelecimento de biodigestores. Né? Então, a gente vai ver que esse nitrogênio diminuirá a emissão de
de nitrogênio a partir do tratamento do resíduo sólido a partir de biodigestores. Bom, uma das coisas que é muito interessante a gente falar é que o dejeto de suíno, ele é um meio líquido, é um resíduo em meio líquido e pastoso. E muitas vezes é inviável transportá-lo a longa distância, no máximo 80 quilômetros. Porque muitas vezes, como vocês viram, ele tem uma diluição grande, então fica inviável o transporte. Então, o produtor que gera o resíduo, ele tem que dar destino no entorno, né? E aí a logística de transporte fica difícil, porque como a composição varia, e aí entra uma questão, onde é que eu vou dar destino correto? Haja vista que o custo encarece isso, né? A aplicação encarece. Então, quando a gente reporta, por exemplo, para o dejeto, para o nitrogênio, do ponto de vista agrícola, é bom ter o nitrogênio, porque é um adubo caro, né? Ele é importado. E quando ele é industrializado, ele é muito caro para o produtor tê-lo na propriedade. Então, é uma forma de colocar o nitrogênio de forma barata a partir dessa reciclagem do próprio dejeto. Porém, gera problema por conta daquela forma do nitrogênio, nessa forma aqui, de nitrato, né? Quando o nitrogênio entra nessa forma de nitrato, ele é um grande poluente. E aí, a gente vê que o problema de ser problema é esse efeito aqui. Eutrofização das águas. Enriquecimento por nitrogênio e fósforo no meio aquático, né? Então, a chegada do fósforo na água é por erosão, carreamento na superfície. A chegada do nitrogênio na água é por lixiviação. Ele é carregado para baixo. Então, chega na água, causando eutrofização das águas. Então, um dos indicadores de eutrofização é quando a gente vê plantas aquáticas, né, proliferando na superfície da água, haja vista a chegada desses dois nutrientes na água. Água a pé, qualquer planta aquática é o indicador de chegada desses dois nutrientes na água. Opa. Bom, então, quando a gente chama de problema, a questão é os gases de efeito estufa, que são produzidos nesses depósitos que a gente vai ver, o escoamento do fósforo e nitrogênio e também do cobre e zinco que estão no dejeto, e, além do mais, o problema da movimentação para baixo. E aí, uma das saídas é aplicá-lo no solo para que as plantas absorvam esses nutrientes, né? Bom, quando a gente fala como que o dejeto é armazenado, porque na suinocultura trata-se de lagoas como um armazém, não é um tratamento. Então, nós vamos ter a esterqueira, que seria um lugar que recebe, né, esse resíduo, e que não tem nenhum mecanismo, senão a exposição desse dejeto para o oxigênio entrar e os micro-organismos fazer a degradação. E quando esses micro-organismos fazem a degradação, emite a amônia, óxido nitroso, metano e gás carbônico para a atmosfera, que são gases de efeito estufa. E a vantagem de ter essa esterqueira é porque muitas vezes o produtor não tem dinheiro, então, né, abre-se uma cava com as devidas técnicas e é de um custo de fácil construção, facilita a fermentação desse dejeto, né, e usa esse dejeto como fertilizante e o custo de construção é barato. Porém, não tem uma separação, não separa o líquido do sólido. Ok? E exige maiores áreas para depois dispor esse resíduo. Opa. E a outra forma de armazenar é a bioesterqueira. Aí já tem aí, no caso, a divisão, né, de compartimentos em que possibilita a oxigenação, a separação do líquido do sólido.
E aí a vantagem é que a carga orgânica é reduzida, né, por conta desses compartimentos, a qualidade do esterco é melhora para ser distribuído, porém, custa mais caro, né, porque tem essa parte construtiva aqui que leva o produtor a dispensar um pouquinho de recurso. Bom, a gente vê que dentro da etapa de separação da esterqueira, ela passa por esses desníveis, né, em que as baias estão um pouquinho mais acima, e aqui nós vamos ter a captação da caixa principal, que é a parte mais grossa, e aí separando, então, né, o lodo, que seria o sólido aqui, que é o lodo, e aqui a parte líquida. Isso é uma coisa que favorece bastante na aplicação. Bom, então vamos aos tratamentos. Que alternativa se tem quando essas esterqueiras e bioesterqueira não é bem um tratamento, né? Qual alternativa eu tenho para reduzir essa chamada poluição? Reduzir a questão de o suinocultor ser um potencial poluidor, né? Então, a visão que se passa é justamente ver que, dentro desse dejeto que o animal gera, pode-se tirar, sim, gás, né, a partir dos biogás, como é que chama? Biodigestor, e, além do mais, tirar, né, fertilizantes. E aí o problema, né, que a gente vê, que muita gente não entende, de que essas técnicas, essa aqui eu estou trazendo para vocês, que é uma coisa possível de acontecer, é uma tendência, porque quando a gente entra na questão das técnicas, duas técnicas principais como tratamento são usadas, né? São os biodigestores e o sistema de compostagem. Parece ser simples, mas não é. Bom, a compostagem, então, se trata de um processo de transformação dessa matéria orgânica bruta, né, em compostos úmicos, que então, vira humus, né, e por meio da degradação biológica de organismos aeróbicos, que vai depender muito da oxidação, e esse material com o produto, né, vai depender muito do balanço que a gente faz, do uso do dejeto de suíno com outros materiais para fazer a degradação desse dejeto. Então, quando a gente fala dessa compostagem, aqui eu estou mostrando para vocês um pátio de compostagem de larga escala, porque a suinocultura, como gera muito resíduo, também não deixa de ser a compostagem de larga escala. Aqui nós vamos ter o dejeto misturado com uma maravalha, em que nós vamos ter o misturador. Aqui é o dejeto sendo aplicado nesse material mais grosseiro. Então, qual que é a indicação da compostagem? É quando a água evapora, porque ali está em meio líquido, né, reduzindo o volume, e vai produzir um resíduo, um fertilizante. Porque o resíduo, uma vez compostado, já deixa de ser resíduo para ser um fertilizante, um adubo. Aí entra na esfera do Ministério da Agricultura. Quando ele é resíduo, é Ministério do Meio Ambiente. Bom, a limitação da compostagem exige um investimento, né? Porque nós precisa de algum equipamento, alguma estrutura para isso acontecer. Tem aí um custo de operação, que é a questão do substrato. Não basta apenas colocar o dejeto de suíno. Tem que ser misturado esse dejeto de suíno, tendo em vista que ele tem muito nitrogênio, né? E se esse nitrogênio é um dos que emite gás estufa, né? Então tem que evitar essa perda. E, por outro lado, o adubo perde qualidade se esse nitrogênio não estiver presente nesse adubo. Bom, e aí, além do mais, exige energia elétrica, né, e operador para poder fazer a compostagem. Vocês vão ver por que esse custo acaba por encarecer. Requer redução no consumo de água, né, quando tiver 4% de matéria seca, no mínimo. E vocês viram que o dejeto é muito líquido. Então, há uma
para secar, né, para diminuir esse volume de água, exige aí uma matéria seca, para ser eficiente, 4% de matéria seca. E, além do mais, exige um manejo das leiras de compostagem. Então, mão de obra. E também, mas a compostagem também dá oportunidades, né? Ela é adaptável a diferentes escalas, pode ser até no fundo de quintal da gente, né? A técnica ela é possível, basta ter vontade que a gente faz a nossa compostagem com nossos resíduos da cozinha, do jardim, tudo é possível em pequena escala até larga escala. Além do mais, ela concentra nutrientes no fertilizante, né? Isso diminui o custo de transporte, e é um fertilizante que passível de ser registrado no mapa, nesse caso de larga escala, logicamente, que o produtor quer também tirar ganho com isso, né? Então, ele tem possibilidade de também vender esse adubo. Para que haja compostagem, é preciso que alguns fatores sejam obedecidos, né? A gente tem que ter materiais de diferentes quantidades de carbono e de nitrogênio. Isso porque os micro-organismos, quando vão decompor esse material orgânico, eles consomem o nitrogênio como fonte de energia. E se esse nitrogênio desaparece, a degradação diminui. Então, é preciso combinar, né, como o dejeto é rico em nitrogênio, então eu preciso ter material em que faça permanecer esse nitrogênio em todo o ciclo da compostagem. Para isso eu uso uma mistura com outro substrato que tenha um teor de nitrogênio menor, porém com teor de nitrogênio de carbono maior. Por quê? Os micro-organismos são os acabadores, são eles que fazem o processo de decomposição. Fungos, bactérias, actinomicetos, né? E, para que os micro-organismos atuem nessa decomposição, vai depender de temperatura, umidade e aeração. Então, a temperatura tem que ser uma temperatura considerada ideal para que eles manifestem a sua atividade. Bactérias precisam de uma temperatura, fungos de outra, né? A umidade é questão de água. Se a gente umedece demais o material, apodrece, aí não vira composto. Tem que estar úmido numa quantidade de água relativamente média. E a aeração, que é o oxigênio, porque os micro-organismos precisam de oxigênio para decompor esse material. O ideal da relação carbono-nitrogênio seria 30:1. Ou seja, 1 nitrogênio para 30 de carbono. Porém, a relação ótima é de 25:35. Porque se eu tiver um material, vamos dizer que eu tenho a serragem de madeira, que é a maravalha, que é a cama da cama sobreposta do suíno, né? Que tem uma relação CN enorme, alta. Né? Vocês sabem que todas as madeireiras, quando geram a serragem, vira problema ambiental. Porque se deixar no tempo esperando que os micro-organismos vão decompor, esquece. Porque ele tem alto teor de carbono e baixo teor de nitrogênio. E, ao mesmo tempo, esse material de madeira tem muita cera, muito tanino, que tem alta complexidade estrutural de molécula de carbono. Então, os micro-organismos não vão nem passar de perto para poder decompor. Então, precisa de um material que tenha nitrogênio para dar o suporte para a degradação. Ok? Então, essa relação CN interfere. Então, a compostagem, muitas vezes, muita gente fala assim, eu estou fazendo meu composto, tenho lá meu composto de lixo, e 30 dias está pronto. Tem acelerador. Ora, se você não prestar atenção que material que você está misturando ao seu dejeto, é pura mentira, por engano. Porque, muitas vezes, esse acelerador parece, porque adubo orgânico não basta ser preto. Que é uma das características do adubo orgânico, é ser preto. A gente vai no viveiro, né, compra, parece ter comprando terra preta, mas nada mais é do que areia misturada com carvão. E está comprando terra preta. Né? Então, porque uma das características do
do adubo orgânico, do resíduo orgânico compostado, é ter esse caráter escuro. Né? E aí, o ideal é balancear essa relação. É mais fácil perder carbono do que nitrogênio. Porque se o adubo, como sendo um fertilizante, eu quero ter nitrogênio nesse adubo. Né? Carbono não me interessa. Eu preciso de nitrogênio. E aí, a gente sempre, quando fala, mas como que eu faço para ter essa mistura? Vai na literatura que tem várias tabelas que tem a relação carbono-nitrogênio. Então, aqui é só um exemplo para vocês desses resíduos. Então, olha só. O esterco de carneiro é um material que tem 565 gramas por quilo de esterco de matéria orgânica. Dentro dessa matéria orgânica, tem 319 de carbono e 21 de nitrogênio. Relação entre carbono e nitrogênio, 15:1. No caso aqui, ó, serragem de madeira. A matéria orgânica é 934. 519 de carbono e 0,6 de nitrogênio. A relação CN, altíssima. Logicamente que eu tenho que pegar um material desse, com alta relação CN, e misturar com material que tem baixa relação CN. Aí sim, o composto sucede. Do contrário, não. Bom, vamos dizer que eu tenho uma quantidade grande de serragem de madeira, mas meu esterco é pequeno. Então, eu tenho que, na verdade, fazer uma proporcionalidade para que não seja essa mistura pobre. Porque esse pouco nitrogênio aqui, né, 21 aqui de nitrogênio, desaparece rapidinho. E a serragem fica ainda. Bom, então existe, né, para que se consiga uma relação CN ideal, que aí vocês viram que varia de 25 a 30:1, há aí um processo que se passa o resíduo, né, para que os micro-organismos façam a decomposição e depois umificação, que seria a produção de humus. Então, geralmente o material, quando entra na pilha de compostagem, ela entra com uma relação alta, acima de 30 até 65. E aí a gente vai ver que nesse período aqui, né, que vai mais ou menos 30, 45 dias, esse material, no começo, os micro-organismos acabam por respirar, porque eles gastam energia para decompor. Né? Então, uma das coisas que é importante é ter umidade, né, o substrato e oxigênio. Então, esses micro-organismos, eles entram numa fase máxima de respiração, por isso é chamado de termofílica. Nessa respiração, quando eles emitem gás carbono respirando, a temperatura da pilha sobe, esquenta. Mas não pode ultrapassar acima dos 35 graus. Chega até 60 graus, ele passa no máximo, mas depois ele não pode passar dos 60 graus. E senão, acaba por danificar o produto final. Bom, e aí vocês veem que essa fase aqui é o ápice da decomposição do material. E aí o que a gente vê? A relação carbono-nitrogênio cai para essa escala, que seria a obtenção do humus, na relação carbono-nitrogênio, 25:1 ou 30:1. Parece ser simples a gente só fazer um amontoado de coisa, umedecer e pronto. Não é bem assim, não. Quando a gente monta a pilha, tem vários tipos de pilha. Pilha, né, em forma de cone, piramidal, trapezoidal. E aí o que acontece? A proporcionalidade dessa pilha, né, ela não pode ultrapassar 1 metro, porque fica difícil a passagem do oxigênio, a troca de oxigênio. E envolve uma coisa que seria a manutenção de água para a pilha, porque a atividade biológica ela só é efetiva se tiver água.
e oxigênio. Bom, a gente sabe que as condições ideais quando a gente tem uma quantidade grande de resíduo acumulado, a gente tem que ver que existem tamanhos de compostagem. A gente sabe que os municípios hoje, eles estão com a corda no pescoço, porque, na maioria, a legislação, o Ministério do Meio Ambiente diz, você tem que dar o tratamento devido para o seu resíduo. Se é compostável, faz compostagem. Se é reciclável, logística reversa. E muitas vezes, todo mundo espera que ache um lugar de aterro para destinar tudo ali. Então, a gente vê que uma das viabilidades dos municípios é usar essa técnica, mesmo porque acaba sendo um empreendimento que vira dinheiro. Eu falo para os meus alunos lá na universidade, gente, olha, mexer com cocô é dinheiro, de verdade. A gente torce o nariz com isso, mas é dinheiro. Vocês vão no viveiro, pega lá 10 quilos de terra preta e vê quanto que custa. E aí, tem muitos condomínios fechados, todo mundo gosta de ter seu jardim, faz seu jardim lá, aí compra gato por lebre. Bom, os tamanhos da compostagem, vai depender da quantidade de resíduo gerado. Pode ser em pequena escala, em que esse reviramento, em que esse tratamento é manual, mas também vira de grande escala industrial, e aí exige maquinários. Você está vendo aqui o calor, Isso é a ação dos micro-organismos fazendo a degradação. Então, é preciso monitorar a temperatura. Então, você vê que a pilha, dependendo da pilha, tamanho quilométrico. Então, como que se mede a temperatura que chega a 60 graus? Às vezes, você não tem Tem um termômetro de bulbo que não pode ir lá porque estoura o bulbo. Então, o prático é pegar um vergalhão de ferro. Se você suportar o calor, essa é a temperatura ideal. Se queimar a mão, é porque a temperatura está excessiva. Então, aí tem que umedecer. Tem que umedecer, porque, senão, do contrário, não vai acontecer o composto. Revirar. Então, tem que aerar. Tem que promover a passagem do oxigênio, que está mais externo, ser introduzido para dentro e para fora, fazendo a oxigenação. E controlar a umidade. O ideal é ter 55% de umidade, tendo que a máxima aqui é 60%. E o teste mais óbvio é você pegar uma massa e essa massa escorrer entre os dedos. Essa é a umidade considerada ideal. É o teste mais rudimentar que tem. Sem precisar pegar o material, ir para o laboratório, pôr na estufa, pesar. Essa é o teste de escorrimento, sem necessariamente estar totalmente líquido. Você faz a massa e ela escorre entre os dedos. Bom, falei da compostagem. A outra técnica é o biodigestor, que está sendo muito falado pelo Plano ABC, que se trata de uma câmara fechada, em que é colocado material orgânico para decomposição. E como produto final, nós vamos ter o biogás e o composto orgânico. Esse biogás, ele é uma mistura de gases, tendo mais metano e menos gás carbônico. Então, uma das coisas que ainda os biodigestores não decolaram no estado, e se eles estão operando, muitas vezes com queima do metano, não com canalização desse gás para transformar em GLP. Por quê? Porque o problema do gás é porque ele tem alta acidez, porque o metano é corrosivo. E aí tem que ter toda uma estratégia de montagem de equipamento para canalizar com anticorrosão, para tratar isso, para tirar o metano, e aí apenas deixar o gás carbônico. O produto de composto orgânico é o chamado biofertilizante, que ele é aplicado
nas lavouras, né? Então, ele é uma forma líquida. Então, a gente vê aqui a rota, né, dessa dos biodigestores. Então, a granja tem o seu efluente canalizado para o biodigestor. Então, aqui no caso, o gás, muitas cargas orgânicas é diminuída. A parte líquida vai para a lagoa secundária. O gás ou é queimado ou é canalizado para gerar energia, né? Então, essa é a rota do biodigestor. Existem vários tipos de biodigestores, né? O mais usado do ponto de vista construtivo é o chamado modelo indiano, né? Que aqui nós vamos ter um depósito, né? Que seria a lagoa. Ele vai ser canalizado aqui para a câmara. Então, esse modelo indiano tem 2 câmaras, e aqui o gás passa, e aqui o biofertilizante sobe para ser aplicado. E tem o chinês, que a gente vê que ele parece semelhante ao indiano, mas ele é uma câmara só. Esse não é muito usado, não. O indiano é mais usado. Eu ia trazer umas figuras mais do ponto de vista de perspectiva, mas ficaria muita figura. E existe o canadense, que hoje nas suinoculturas são usadas, né? Esse é o biodigestor mais usado, porém, esse material, com o tempo, né, tendo em vista a nossa temperatura muito alta e o sol implacável, isso vai degradando também, né, com o tempo. Então, aí a tendência, às vezes, de escapar o gás desse material. O biodigestor, ele tem indicação de diminuir a DBO e a DQO, porque por passar nessa câmara fechada, os micro-organismos são anaeróbicos. Então, ele consome todo o material, né, e acaba por diminuir essa carga orgânica. E, além disso, gera o biogás. A limitação do biodigestor é que, como nós vamos ver que tem o tipo, né, requer investimento, e aí o biofertilizante ou efluente exige armazenamento, isso é uma limitação, porque muitas vezes a propriedade precisa de muitos pontos de armazenamento para depois da destinação. Porém, no biodigestor, ele não remove, principalmente nitrogênio e fósforo, que, como biofertilizante, é bom, porque precisa ter o nitrogênio e fósforo, né? Porém, concentra muito. Mas, lembrando também, né, vocês lembraram que eu disse no começo, também tem cobre e zinco. Qualquer sistema de tratamento, esses elementos não saem. Muito pelo contrário, concentra, né? E acaba por ser um poluente por conta disso, por conta que o resíduo é aplicado no mesmo lugar. E sendo, né, uma quantidade grande, aplicada vai concentrar no solo como fertilizante. E, além do mais, esse biodigestor, vira mexa, tem que dar manutenção, né, por conta do gás metano. Mas né, uma questão de oportunidade, porque é adaptável a qualquer escala, aproveita o biogás e aproveita o biofertilizante, que é uma forma de reverter, né, o investimento. Aqui, então, eu trago para vocês uma alternativa hoje, uma tendência para os resíduos, não só de suíno, mas para todos os resíduos que geram lodo, né? Que seria transformar esse lodo em biocarvão, né? Então, eu tenho um aluno aqui que está trabalhando com biocarvão de suíno. Então, a gente tem o biocarvão como uma biomassa carbonizada, né? Somos uma atmosfera pobre em oxigênio, e tem um uso agrícola bem promissor, né? E tem uma capacidade grande de armazenamento de carbono. Isso é uma coisa que evita do carbono, do CO2 como carbono ir para a atmosfera, como gás estufa.
Então, esse lodo, ele é colocado num forno de alta temperatura, logicamente que essa temperatura, para criar um adubo, ele não pode ser uma temperatura muito alta, porque o nitrogênio é um gás. Então, tem que estar controlando a temperatura, varia de 300 graus, 400 graus, para virar, não é o carvão de churrasco, é um carvão ativo. Vocês já ouviram falar de terra preta de índio, na Amazônia? Né? Na Amazônia, tem vários pontos da Amazônia, principalmente o sul do Amazonas e o Pará, concentram várias terras indígenas que foi lá, por milhares e milhares de anos, dos povos indígenas faziam o uso da queima, mas com uma queima, né, rápida. Então, a queima produziu um carvão que virou a terra preta de índio, que tem uma alta fertilidade nesses solos. Então, hoje em dia, essas tendências de criar o biocarvão industrializado é justamente para quê? Para que, se pelo menos os solos, como grande parte do ambiente, fazendo parte do ambiente, grande captador de gás carbônico, ele tem a possibilidade de armazenar esse carbono gerado para a indústria, né, virando carvão e misturado ao solo. E ele, como é muito poroso, tem uma capacidade enorme de retenção de água. Então, solos arenosos, eles são efetivos nessa retenção de água para solos arenosos. Então, o biocarvão, nós estamos com uma esperança de que isso emplaque, né? Eu já venho falando muito isso com a BRF, porque o negócio, o efluente é destinado por autopropelido. Mas e o lodo? O lodo fica. E aí acaba por ser aplicado no mesmo lugar que o efluente. E acaba concentrando esses nutrientes que eu disse aí para vocês. Bom, obrigada. Me coloco à disposição para qualquer coisa.